Bom dia aí, galerinha do 7º ano. Hoje, dia 18 de novembro, vamos dar aí conclusão ao nosso capítulo 14, para que a gente possa ter aí, né, um fechamento de capítulo hoje, tá? Então, vai ser um pouquinho acelerado, mas estarei aí à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Então, nós paramos na página 12, que eu tinha pedido para vocês completarem, certo? Então, vamos lá, estarei aí compartilhando com vocês. Vou estar ampliando aqui. Se vocês chegarem por aqui. Deixa eu ampliar. A gente fazer aí. Dá essa hora que der para ver, se me avisa. Tá bom assim? Preciso ampliar mais. Ih, perdi a radassa. Não, achei. Tô vendo que precisa mais, peraí. Tá bem pertinho, né? Agora melhorou? Mais? Agora não vai mais. Dá para ver? Olha lá. Nós temos que observar aí, né, a seguir alguns gráficos com informações que podem ser analisadas, né, pelo IPCC. E conversar aí com o professor e sobre os dados aí apresentados. Aí fala no primeiro aí, no gráfico anterior, que é esse de alterações da temperatura global de 1880 a 2014, percebe-se períodos em que a temperatura ficou menor do que a média e em outros que ela ficou maior. A número 1, a partir de que década a temperatura passou a ficar acima da média com maior frequência? A média seria essa aqui, a linha, tá? Então, se a gente for olhar aqui na gráfico, a partir de 1970, ela começou a ficar só acima da média. Então, a partir do final da década de 1970, né, ela começou ali, ó, daqui seria 1980, né, no final da década de 1970, seria aí o patamar onde a temperatura começou a ficar acima da média, segundo aí o IPCC. E nesse segundo gráfico, ele fala assim, os estudos sobre mudanças climáticas também, né, também consideram a concentração de gás carbônico na atmosfera. Veja as informações apresentadas no gráfico a seguir. Eu tenho aí a concentração de gás carbônico nos últimos 100 anos. E a número 2, ele fala, de acordo com o gráfico, em qual intervalo de tempo houve o maior aumento da concentração de CO2. Se a gente for olhar ali no gráfico, eu não posso mexer muito, senão vai sair do quadro aqui. Ali de 1800 a 2000 começou a ter ali o aumento, né, ao final dos anos de 1800, começou a ter um aumento aí da temperatura, da concentração, perdão. Por que bateu aí certinho com o final de 1800? Igual eu falei na outra aula, em relação à Revolução Industrial, tá? Que começou a ter, e aí começou a ter o aumento da emissão de CO2 na atmosfera. Já volto ali, tá, gente? Só estou colocando gente na sala. E aí ele fala assim, ó, nesse período, houve expansão da Revolução Industrial, que é o porquê do aumento da emissão de gás ali no final dos anos de 1800, tá? Que relação é possível estabelecer entre esse fator e o aumento da concentração? Com a Revolução Industrial, não sei se vocês já estudaram isso em história, né? Pode falar, Radassa. Está com a mãozinha erguida, pode falar. Pode abrir seu áudio. Prof. Pode falar. Aqui que eu coloquei no ponto da 2, eu coloquei. É que eu não entendi muito bem. Pode falar um pouquinho mais alto, Radassa? Espera aí. É que meu ponto tá baixo.
Aqui, nessa última aqui eu coloquei. Quando começou a ter mais fumaça e com liberação de CO2, só piorou. Eu não consegui entender direito essa. Você está falando da questão número 2 ou do pontinho da questão? O pontinho da questão. Ah, tá. É que assim, como está relacionado o aumento de CO2 com a Revolução Industrial, a gente tem que levar em consideração que durante a Revolução Industrial, se vocês não estudaram sobre isso, vocês vão ter que procurar leitura, porque eu não vou dar aula de história aqui, galera. Tá? Vou dar só o apanhado geral voltado para ciências, tá? Então, para entender a Revolução Industrial, vocês teriam que ver aí com a professora de história, tá? Então, assim, a Revolução Industrial trouxe um avanço da quantidade de indústrias produtoras de bens de consumo. Então, com o aumento da quantidade de indústria, houve o quê? O aumento da emissão de CO2. Por quê? No começo da Revolução Industrial, as indústrias, para ter as caldeiras e manter os seus equipamentos funcionando, elas utilizavam de combustíveis fósseis ou a queima de carvão. E isso é altamente poluente, aumenta a liberação de gases, então a fumaça, né? Até que tem algumas fotos da Inglaterra, a Inglaterra antes da Revolução Industrial e após, no começo, durante e após a Revolução Industrial, ela é cinza. Por que ela é cinza? Pela quantidade de fuligem, de fumaça produzida pelo aumento das indústrias. Então, assim, o que está ligado? Qual que é o fato que está ligado ao aumento do CO2? É o aumento do número de indústrias durante a Revolução Industrial, que funcionavam com a queima, igual eu falei para vocês. Elas, para manter os seus equipamentos funcionando, não tinha à disposição tamanha energia elétrica, né? Foi ao longo da Revolução Industrial que foi tendo aí a mudança dos equipamentos para funcionar de combustível fóssil para energia elétrica. Então, na Revolução Industrial, durante a Revolução Industrial, os equipamentos funcionavam com combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, como vocês sabem, são altamente poluentes, liberando fumaça, né? E essa fumaça ela é muito densa e tem uma grande quantidade de CO2 nessa fumaça. Deu para entender, Radassa? Ô, prof, então eu poderia colocar que com a Revolução Industrial começou a ter mais fumaça e mais liberação de CO2. Poderia colocar isso, né? Só que você só coloca um pouquinho, uma coisinha antes. Com a Revolução Industrial, houve o aumento das indústrias, né, que se utilizavam de combustível fóssil para que seus equipamentos funcionassem, fazendo com que houvesse o aumento da fumaça, da liberação da fumaça pelo uso de combustível fóssil. Beleza? Até aí tranquilo? Amanda, tá tranquilo? Beleza, gatinha, vou passar para frente aí. Deixa eu diminuir aqui. Agora, galerinha, nós vamos ali para a página 19 da apostila de vocês, tá? Ontem eu consegui concluir com o 7º ano, capítulo 14, já iniciamos o capítulo 15. Eu quero fazer a mesma coisa com vocês hoje, porque nós temos mais 2 aulas só, antes das atividades avaliativas. Nós temos mais 2 aulas. Nós temos aula, no finalzinho da aula eu vou explicar para vocês. Então, todos vocês ali na atividade da página 19. Ali, chegamos na página 19. Amanda, Radassa, tá dando para ver aí? Eu pergunto para quem está de câmera aberta, porque é mais fácil para mim identificar, tá? Fica falando, achando que, professora, essa conversa com a Amanda e com a Radassa.
Só pergunto porque tá com a câmera ligada. Não aumenta mais, gente, infelizmente. Tô clicando aqui no sinalzinho, mas não tá indo, não. Ai, foi, mais um pouquinho. Agora não vai mais, ó. Deu uma melhorada, né? Deu. Beleza. Deixa eu tentar enquadrar eles aqui, que fica mais fácil. Aí. Tá perguntando assim. Vou ter que tirar vocês, senão não consigo ler nada. A número 1 pergunta para nós assim: a atmosfera terrestre apresenta aí a camada de ozônio. Qual a importância dessa camada para o planeta? Da mesma forma que nós passamos o filtro solar no nosso corpo para combater aí, né, a incidência de raios solares, a camada de ozônio ela vai funcionar como um filtro, né, para amenizar a ação aí dos raios solares que atingem a superfície terrestre. Se não tivesse a camada de ozônio, a intensidade desses raios que atingem a superfície terrestre seria letal para nós seres vivos, tanto animais como vegetais. Então, a camada de ozônio ela vai funcionar como um filtro, tá? Para amenizar aí a chegada, né, a ação dos raios solares aí sobre os seres vivos. Na década de 1980, os cientistas identificaram um buraco na camada de ozônio. Segundo a comunidade científica, qual foi a causa dessas alterações? Em relação a essa pesquisa de 1980, na década de 80, né, eles chegaram à conclusão que foi um tipo de gás utilizado em alguns equipamentos chamados CFCs, que é o clorofluorcarbonetos. E esses gases, eles eram, naquela época, largamente utilizados em sprays, aerosóis, sabe aqueles desodorantes? Não, lá são sprays aerosóis. Além de geladeiras, solventes, aparelho de ar-condicionado. Hoje não se usa mais. É um outro tipo de gás que também é prejudicial ao meio ambiente. Mas isso aí é falando geopoliticamente, porque incide aí na economia dentro dos países aí produtores de determinados equipamentos. Aí é um assunto mais para frente. Ontem eu fui falar ontem, me enrolei e acabei me atrasando. Número 3. É possível dizer que a solução encontrada para o problema foi totalmente segura para o meio ambiente? Não. Eles tentaram aí reduzir, né, a emissão de CFCs nos países com a redução desses gases aí, substituindo os aparelhos, né, substituindo os gases nesses aparelhos. Na verdade, precisava substituir os aparelhos, porque o equipamento não comportava a substituição só dos gases. Então, aparelhos que usavam CFCs, não dava para colocar outro tipo de gás. Então, gradativamente, a indústria foi aí substituindo os aparelhos por esses outros que usavam outros tipos de gases, como hidroclorofluorcarbonos, hidrofluorcarbonos e perfluorcarbonos. São os outros gases aí que a indústria começou a utilizar. Só que essa medida, na troca desses gases, houve um outro efeito colateral no meio ambiente, que foi aí diretamente ligado ao aquecimento global, tá? Então, houve uma redução da camada de ozônio, do buraco da camada de ozônio? Houve, mas, em consequência, aumentou aí o efeito sobre o aquecimento global em função da troca desses gases, ok? Posso passar para frente, galera? Podemos ir ali para a página 20. Como estamos aí? Estou passando, hein? As últimas questõezinhas relacionadas ao nosso capítulo 14. Então, aqui eu tenho a número 1, onde ele fala assim: a respeito da atmosfera terrestre, assinale a afirmativa correta. A afirmativa correta aí seria a letra D, onde a formação da camada de ozônio é um exemplo das transformações que ocorreram aí na atmosfera. Então, desde a formação do planeta até hoje, a atmosfera veio passando por inúmeras transformações. E uma delas aí foi a presença aí, né, e a formação da camada de ozônio.
Entre as mudanças climáticas, o aquecimento global é o processo mais discutido atualmente, né? Por quê? Porque ele gera aí economias, né? Mexendo na economia de vários países aí. Isso aí relacionado a dinheiro, tá? Poder e dinheiro. E politicamente falando. Ele é caracterizado pelo aumento da temperatura média do planeta e sobre esse assunto responda aos itens. Letra A. Qual fenômeno natural está associado ao aquecimento global? Fala-se aí do tal do efeito estufa que está relacionado ao aquecimento global, tá? Eu indico vocês a assistirem à palestra do professor Dr. Ricardo Augusto Felício. É um professor pesquisador da USP, é um cientista brasileiro, muito conceituado na área, tá? Ele é geógrafo, climatólogo, acho que fala, meteorologista também, e ele é extremamente conceituado e é um das pessoas aqui no Brasil. Tive o prazer de conhecer e participar de uma palestra com ele, pessoalmente, e ele é uma das pessoas aqui no Brasil mais gabaritadas frente à comunidade científica mundial, com muita bagagem para falar sobre aquecimento global e efeito estufa, que ele fala que não existe, eu concordo com ele. Pode falar, Radassa. Prof, qual que é o nome da palestra dele que é para a gente assistir? Eu vou encaminhar pela escola e a escola vai estar postando nos grupos. Vou encaminhar hoje. Já postaram nos grupos ou ainda não? Não postaram nos grupos. Ontem eu dei aula para o sétimo e hoje também eu estava só esperando concluir a aula de vocês para mim poder mandar. E aí vai ser encaminhado nos grupos dos 2 sétimos anos. Beleza, hoje, prof. Obrigada. Tá? É uma palestra que ele deu esse ano ainda, tá bom? E ele fala bastante a respeito aí do aquecimento global, das mudanças climáticas, do efeito estufa, e vocês podem estar procurando também outras palestras que ele deu, outras entrevistas que ele deu, mas é um nome mais forte relacionado a este tipo de assunto, tá? Grande parte dos estudos científicos afirma que o aquecimento global é causado principalmente por ações humanas. Tá? É uma afirmação, isso é verdade, né? O homem aí tem ação direta frente às consequências aí relacionadas ao meio ambiente. Explique por quê. Porque ela fala, a comunidade científica fala que com o uso excessivo, o aumento da tecnologia e o uso de máquinas, a gente começou a emitir aí, né, mais CO2 na atmosfera. Então, isso faz com que haja o aquecimento global aí, aumentando a temperatura, inundando aí, né, derretendo geleira. Vocês vão tentar entender. Eu vou estar dando a ferramenta de informação para vocês. Vocês que vão ser aí capazes de formar uma opinião a respeito disso, tá? A minha opinião é uma, a opinião de vocês pode ser totalmente contrária à minha, e eu vou continuar respeitando cada um de vocês frente à opinião que vocês formarem. Eu só também quero que respeite a minha. Eu concordo com as colocações de tudo que eu já li, que aquecimento global e efeito estufa não existe. É apenas 2 temas politicamente e economicamente falando, tá? Para gerar aí ganhos para determinados países, tá? Então, ele fala que a liberação desses gases tem sido intensificada pela atividade humana. Por quê? Nós começamos a depender mais das máquinas, né? E as máquinas em si, que a gente depende, principalmente transporte, relacionado à indústria agropecuária, são equipamentos que utilizam combustíveis fósseis. E a gente sabe que esses equipamentos que utilizam combustíveis fósseis, eles aumentam a liberação de CO2 na atmosfera. Beleza? A maior parte da energia usada hoje no planeta é proveniente da queima de combustíveis fósseis. O Protocolo de Quioto, acordo internacional que inclui a redução da emissão de CO2 e de outros gases, demonstra grande preocupação atual com o meio ambiente. O excesso da queima de combustíveis fósseis pode ter como consequências, letra A, não tem outro, a intensificação do efeito estufa e aumento dos níveis do oceano. Eles falam que está relacionado. Tem nada relacionado a isso. Vocês vão tentar entender mais para frente com o passar dos anos aí também,
que vai aumentando aí a capacidade intelectual de cada um e da compreensão, porque são termos complexos, não é um assunto fácil, é um assunto complexo, tá? A gente está falando aqui para vocês na linguagem que vocês possam entender, tá? Então, a intensificação do efeito estufa está ligada aí ao aumento dos níveis dos oceanos. Só que não. E a letra B, ele fala, como esse exemplo poderia ser seguido para contribuir... Deixa eu ler aqui, vou botar um quadrinho em cima. Fala o controle do aquecimento global. Então, ele fala que seria necessário que os países emissores de gases, né, que são os países mais desenvolvidos... Você pulou a 4. prof. Você pulou a 4. Pulei a 4? É. Verdade, da pulei 3. 4. Verdade. Desculpa aí. O Protocolo de Montreal é um acordo internacional assinado por 190 países lá na década de 90. Por que ele é considerado o exemplo de sucesso na redução de problemas ambientais causados pela ação humana? Esse protocolo de Montreal foi um dos protocolos que o protocolo de Kyoto se baseou para fazer também, porque aí houve, teoricamente, né, um impacto positivo aí. Eles foram aí traçados metas. Então, os países que estavam ali assinando, eles teriam que cumprir essas metas na diminuição de CFCs, que hoje não se usa mais, né, e de outros gases aí que impactam negativamente na camada de ozônio. E, segundo as regras, né, seguindo as regras do protocolo, os países signatários que assinaram reduziriam o uso ou a produção desses gases. E isso resultou em recuperação de grande parte da camada de ozônio. Fala-se, teoricamente, assim, né? E como que esse exemplo poderia fazer? Ele aí faz com que que esses países, né, seria necessário que os países emissores de gases, que são os países mais desenvolvidos e os em desenvolvimento, que liberam maior quantidade de gases, né, causando aí o efeito estufa, o famoso efeito estufa, eles se comprometeriam aí a executar ações de reduzir. O protocolo de Kyoto veio para reafirmar esse protocolo de Montreal, para que houvesse realmente a redução de emissão de gases poluentes e destruidores da camada de ozônio, tá? E aí eles afirmam que, ao longo dos anos, precisa-se substituir os combustíveis fósseis por outros tipos de combustíveis menos prejudiciais ao meio ambiente. Tá vendo que a palavra aqui está colocando não prejudiciais, mas a gente tem que colocar que são menos prejudiciais. Seria a tal da energia limpa, né? Os carros elétricos e tudo mais. A tecnologia em alguns países, em relação à energia limpa, menos prejudicial ao meio ambiente, já está bem avançado. No Brasil, nós estamos, em média, 33 anos atrasados em relação a essa tecnologia. Tá? Então, no Brasil vai demorar bastante. A camada de ozônio é responsável por facilitar a radiação solar que chega à Terra. Entre os raios que atingem a troposfera estão o UVB e o UVA. E como esses raios agem na pele. Então, nós temos, quando você vai comprar o protetor solar, você vai lá, tem lá escrito para combater o UVA e o UVB, né? Tem lá o númerozinho deles e tudo. O UVB é aquele que vai atingir a pele superficialmente, né? Ou que a gente vai lá, toma um solzinho com proteção para deixar uma corzinha bronzeada. Só que, dependendo do tempo de exposição, ele pode causar queimaduras, ardências e vermelhidão. Então, pode machucar, que é a famosa insolação. Já os raios UVAs, que são os mais prejudiciais, por que eles são os mais prejudiciais? Porque eles vão atingir as camadas mais profundas na pele e que pode causar mancha, né? Faz o envelhecimento da pele, a pessoa fica com aquela aparência mais velha, que é o fotoenvelhecimento, e também pode gerar aí a causar o câncer de pele. Então, o UVA é mais prejudicial que o UVB, mas a proteção precisa existir utilizando aí o protetor solar mais indicado para o seu tipo de pele. Pode falar, Radassa. Prof, o que é UVB e UVA? São tipo de ondas de raios solares emitidos que vem. Entendeu? Pelo sol? Hã? Pelo sol? Pelo sol.
São ondas emitidas pelo Sol, tá? Então, assim, a UVB são menos prejudiciais, tá? Ela vai atingir a camada mais superficial. E o UVA, eles são mais prejudiciais, porque vai penetrar na camada mais profunda da pele. Que pode ir os UVAs que podem atingir aí a camada mais profunda, que pode gerar aí ao surgimento do câncer de pele. Tanto para um como para outro, a gente precisa estar protegido com protetor solar, tá? Nós temos que nos abrigar e nos proteger com protetor solar. Hoje, existem até roupas com proteção UVA e UVB para você estar usando e se protegendo cada vez mais da exposição ao sol, tá? Que é o mais indicado. Cientistas acreditam que o reflorestamento e o plantio de árvores em áreas sem vegetação pode contribuir para minimizar o aquecimento global. A redução desse aquecimento ocorreria por causa da diminuição da quantidade de CO2 na atmosfera. Por que vai diminuir a quantidade de CO2 na atmosfera, professora? Porque a planta consome o CO2 para fazer a fotossíntese, né? Que seria utilizado aí para fotossíntese. É uma controvérsia aqui, porque áreas, dependendo do tamanho da área, ela não vai fazer uma diferença em relação à emissão de CO2 na atmosfera, porque tudo que a área, né, de vegetação produzir, ela vai consumir. Então, nem chega à atmosfera ali. Tá? Alguma pergunta em relação ao capítulo 14? Infelizmente, não vai dar para a gente entrar no capítulo 15 hoje. Prof, uma pergunta. A aula programada dessa semana, tem que fazer o resumo da aula do Portal SAS ou pode só assistir e fazer a tarefa online? Só assistir e fazer a tarefa online. Tá? Só assistir e fazer a tarefa online. Eu recebo o relatório, assim que vocês fazem, eu recebo o relatório de quem fez e quem não fez. Eu sei certinho. Porque como é online, o SAS disponibiliza no meu e-mail quantos você acertou, Radassa, quantos você errou, qual que você errou, qual que você acertou. Vem o relatório tudo para mim. Então, eu sei, desde o primeiro capítulo lá da apostila até o último capítulo que for de tarefa, quem fez e quem não fez. Eu recebo o relatório detalhado de cada aluno. Tá bom? Ô, prof, eu não consegui entender muito bem esse capítulo, mas se eu assistir a aula, eu vou conseguir entender a do SAS? Vai conseguir entender, sim, tranquilamente. Lá no portal do SAS tem a parte da videoaula. E o que você assistir na videoaula e não continuar com dúvida, Radassa, eu quero que você anote e na próxima aula de ciências você me pergunte. Isso vale para todos vocês, tá? Li o capítulo, assisti a videoaula. Ah, tem duas coisas aqui que eu não entendi do capítulo. Prof, pode retomar para mim? Eu retomo na próxima aula com tranquilidade com vocês, tá bom? Então, na próxima aula a gente estará fazendo o capítulo 15. Então, próxima aula é dia 25 e depois nós teremos aula no dia 2, que será a nossa última aula antes das atividades avaliativas. Então, dia 25 é o capítulo 15 e dia 1º é o capítulo 16. É rapidinha a aula, enquanto isso vocês precisam aí se abastecer de informações frente aí às aulas, né? A videoaula do portal do SAS, já anotando as dúvidas que vocês tiverem para poder, durante a aula, tirar comigo. Combinado, galera? Beijão para vocês. Até semana que vem.